lá no desafio do Vale. E eu, sou suspeita para falar, amém? Mas eu sou, E foi uma bênção de Deus. Quem é que tinha alguém daqui que estava lá, Dá para dar um glória ainda? Estava bom, tá? Gente, aqui o homem botou para fora aquilo que ele tem o chamado para libertação, botou para fora. Foi uma bênção, foi maravilhoso. E eu sou muito grata ao Espírito Santo, porque aquele dia eu orei ao Senhor lá, estendendo roupa. Quem lembra que eu contei? Pedi, Senhor, envia convites para o meu esposo, alegra o coração do teu servo. E aí chegou os convites. E também nós fizemos uma vigília ontem, A minha estava lá também. Nós fizemos uma vigília lá na Santo Afonso e ficamos até as 3:30 da manhã, até o pastor mandar todo mundo embora, daí nós viemos para casa. E estava a bênção, Aí o meu amado pastor brincalhão, disse assim para mim: hoje aqui aconteceu um milagre. Eu falei assim: o que houve? Até o surdo começou a escutar. Ele disse: porque o som estava alto, ele estava alto, assim, estridente aquele som, Mas Deus sabe de todas as coisas. E foi uma bênção mesmo assim, porque eu disse para o Senhor, a Bíblia diz que aqueles que buscam na madrugada o encontram. No outro dia, meu filho Lucas, ele perguntou assim para mim: tá, mãe, mas a gente não tem que buscar o Senhor no secreto, fechar a porta, daí ele se manifesta? Eu disse: sim, também. Mas são duas maneiras que Deus se manifesta: no teu secreto, no teu particular, sozinho, e também em unidade e comunhão com os irmãos, ele também se manifesta. Então é assim, queridos. E então eu estou muito feliz de poder estar aqui ministrando a palavra nessa noite, porque o pastor hoje orou por mim. Eu acho tão lindo, ele sempre diz assim: a mesma unção que está sobre ele, eu creio que também está sobre mim, porque foi o Espírito Santo que disse que nós não íamos andar nem um na frente nem outro atrás, seria lado a lado, fazendo a obra do Senhor. Então meu coração está alegre no Senhor por estar aqui. Então diga assim para essa pessoa: te prepara, porque essa é a tua noite, amém? É a noite que Deus preparou para cada um de nós. Abre comigo a santa palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo de número 10. Vai abrindo aí. Verso de número 46. Quem ama a palavra dá um glória. Eu acho que esse amor está fraco. Quem ama a palavra dá um glória. Eu amo a palavra do Senhor. Eu me alimento dela todos os dias. Ela é vida, ela é saúde. Ela é tudo que tu necessita para viver bem nessa terra. Marcos 10, 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 48. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Verso 49. E Jesus, parando, mandou que os chamasse. Então chamaram o cego e disse: tenha bom ânimo, levanta, porque ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que eu te faça? Aleluia! E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Outras versões falam que eu volte a ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém por essa palavra? Fecha teus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua santa palavra. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, Senhor. Porque a palavra, Pai, é a tua boca na terra. Senhor, eu te peço uma vez mais nessa noite, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras em mim. Porque é elas, Pai, que vão fazer o que lhe apraz. Espírito Santo,
estava na frente da pia. Para quem não sabe, é um lugar onde eu falo com Deus e Deus fala comigo, aleluia. E o Senhor olhou para mim e disse: o que queres que eu te faça? Então nessa noite Deus já está neste lugar, amém? E eu achei tão lindo que o André Félix, ele estava orando aqui e ele disse: muitas vezes nós queremos que Deus nos faça algo, mas o que tu tem feito para Ele? Olha que forte isso. E hoje eu quero que você cutuque alguém e diga para essa pessoa: hoje você vai chamar a atenção de Deus nesse lugar. Diga para ela: você veio aqui para chamar a atenção de Deus nesse lugar. Porque se tu quer que Jesus te faça algo, somente chamando a atenção dele. Aleluia. Então você vai ver, queridos, que esse texto ele é bem conhecido. E eu achei muito interessante porque essa frase: o que queres que eu te faça? Se Jesus nessa noite te perguntasse isso agora, aqui nesse exato momento: filho, filha, o que tu quer que eu te faça? Tu quer que eu te faça algo para mudar a tua vida inteira? Tu quer que eu te faça algo só para um momento, para o teu prazer? O que tu queres que eu faça na tua vida? Porque Ele está aqui e Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para curar, Ele tem poder para transformar, Ele tem poder para fazer todas as coisas. E esse texto, queridos, ele é mencionado nos 3 livros do Evangelho. Se você ler lá em Mateus capítulo 20, eu acho interessante porque o texto não fala do nome Bartimeu. E ele fala que havia 2 cegos à beira do caminho. Olha, eu fiquei analisando isso. Por que Mateus fala que eram 2
adoradora, queridos. E aonde eu vou para adorar. E eu não me importo quem está do meu lado, quem está atrás, quem está na frente. E eu não me importo se está todo mundo gelado como um cadáver, porque estava todo mundo, vamos falar a verdade, né? Acho que só a nossa igreja se levantava para adorar. Todo mundo sentado. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu achei que eu ia vir numa vigília, descendo o reteté, as mulheres do coque não está aqui, ia ser um amoroso, ia ser aquilo, e a igreja estava mais fria e gelada do que o tempo lá fora. E era nós ali adorando, abrindo a boca e fazendo e chamando a atenção de Deus. E eu vou te dizer algo, queridos. Não importa onde você estiver, abra a tua boca e adore o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque Ele busca os verdadeiros adoradores na terra, queridos. E aí você vai ver que aquele homem, ele pensou, hoje, na minha vida, eu posso ter um encontro com esse homem que eu estou ouvindo falar, porque ele era cego, mas ele escutava muito bem. E com certeza ele já ouviu sobre Jesus, sobre as histórias que Jesus curava, Jesus libertava, Jesus fazia tantas coisas. E ele pensou naquele momento, essa é a minha oportunidade. E eu não vou deixar escapar de jeito nenhum. E sabe, queridos, quando tu vem num culto, por isso eu ensino, venha com a expectativa que Deus vai se manifestar neste lugar. Venha pensando que vai acontecer hoje. Como eu venho, sempre com essa expectativa. Porque o meu Deus, Ele é vivo. O nosso Deus, Ele é um Deus que se manifesta. É um Deus que fala. É um Deus que tem prazer em visitar a sua igreja, queridos. E eu já sinto a presença do Espírito Santo. E aí você vai ver, amados, que muitas pessoas, como eu estava dizendo, elas vão até Jesus, mas nem sabem por que estão indo. E eu me lembro agora, a Rosane está aqui, e eu já vi tanta história de pessoas que foram a primeira vez na igreja, a segunda vez, não houve tantas histórias, né? Aí eu fui porque eu queria salvar meu casamento, que foi o meu caso, inclusive. Fui para a igreja para isso, queridos, para salvar o casamento que estava afundando. E graças a Deus que deu certo, aleluia. E aí, amados, eu me lembro da pastora Cresci, não me esqueço que um dia ela pregou e contou, ela conta essa história. Eu acho tão linda a história de como ela conheceu Jesus. Quem conhece a história de Zaqueu na Bíblia? Que Zaqueu subiu numa árvore para ir de encontro com Jesus, para ver Jesus passar. A pastora Cresci diz que lá no interior onde ela morava, ela era menininha, tinha uns 14 anos, 15 por aí. E ela fala que ela subiu numa árvore. E daqui a pouco ela começou a ouvir um louvor, começou a ouvir coisas, começou a ouvir pregação em cima da árvore. E ela ficou curiosa e não desceu, ficou ali em cima da árvore ouvindo tudo aquilo. E a curiosidade dela foi tanta, queridos, que ela foi conhecer aquela igreja. E ela entrou naquele lugar e nunca mais saiu para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sei como tu chegou até o Senhor, mas eu sei de algo. Ele tem novidade para a tua vida. Ele tem coisas novas para fazer. Ele é um Deus de coisas novas. E aí você vai ver que aquele cego, ele estava, a Bíblia vai dizer, assentado à beira do caminho e mendigando. E o que eu percebo e vejo, queridos, que quando a gente está indo para Jesus, quando a gente está escolhendo esse caminho, porque na verdade tu não entende muita coisa. Quem vai dizer a verdade, quando tu entra a primeira vez na igreja evangélica, tu não entende quase nada, sim ou não? Sim. Eu, por exemplo, a primeira vez que entrei, eu falei que estava todo mundo endemoniado, porque todo mundo caía no espírito, todo mundo falando em línguas, todo mundo gritando. Eu pensei, meu Deus, tira eu daqui que é que eu banho do demônio. Eu não conhecia, queridos.
E Jesus ali ouvindo aqueles dois homens, escutando, e não falou nada. Ele não disse: ó, sou eu que estou com vocês. Ele só escutava aqueles dois homens, porque às vezes na nossa caminhada, no nosso caminho, Jesus, ele vai de encontro a ti para escutar e ouvir o que você tem para falar. E aí depois que ele se manifesta, que ele abre o pão, que ele, eu acho tão lindo, a Bíblia diz que os olhos dos dois se abriram e eles disseram: acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Acaso muitas vezes não arde o teu coração, queridos? Que tu sabe que é Deus falando contigo. Oh, aleluia, em nome de Jesus, que ele venha abrir nossos olhos espirituais para nós discernirmos a voz dele. E aí ele vai dizer que aquele cego, quando ele está ali, ele começa a clamar, a gritar. Por isso que eu quero te dizer algo nessa noite: se tiver que gritar, grite. Se tiver que clamar aqui dentro, clama. Porque a Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Clama a Ele e Ele vai te mostrar o que tu não enxergou ainda, o que tu não viu. Oh, glória por isso. E aquele cego que ele fez, igreja, ele começou a clamar e a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começou a gritar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E começou a gritar e a gritar. E o que o povo fez? O que as pessoas fizeram? Mandaram ele calar a boca. Mandaram ele parar. Disseram: para de gritar. Só que quanto mais eles falavam para ele parar, mais ele levantava a voz e gritava, mais ele clamava. E eu quero te dizer algo nessa noite: tem muitas pessoas que querem tirar tua bênção, viu? Tem muitas pessoas que querem tirar desse caminho maravilhoso que você entrou e está entrando. Escuta o que eu vou falar aqui, queridos. Semana passada tem uma pessoa que eu falei para ela: tu acha que o demônio está feliz que tu estava buscando tão fervoroso? Ele não quer que ninguém busque com fervor, queridos. Sabe o que ele quer? O morno. O morno é aquele que não tem compromisso, é aquele que vem de vez em quando. Ah, hoje tem ceia, eu vou ir, né? Tomar minha ceia, estou pronto para o mês. Ah, hoje está muito frio, para que eu vou sair? Para que eu vou lá cultuar Deus? Esse, a Bíblia diz que o Senhor vomita. Ou tu seja quente e fervoroso, oh glória! Ou tu seja frio. Mas aqui tem uma igreja quente e fervorosa, aleluia! Que busca, que ama a presença. Então muitos vão querer tirar a tua bênção. Quando a filha de Jairo estava lá, todo mundo estava dizendo: ó, não importunes mais o mestre, porque ela está morta. Jesus vai olhar e vai dizer assim: não. Ela não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia vai dizer que todo mundo que estava lá começou a rir de Jesus, zombar do que ele estava falando. E eu falo uma coisa para ti: se Jairo desse ouvido àquelas pessoas, ele não teria recebido o seu milagre. Se você ouvir as pessoas que querem que você desista, que querem que você pare, que não querem que você receba a bênção, se você der atenção a essas pessoas, queridos, cuidado. O inimigo pode te tirar do melhor caminho que existe na tua vida, que é a presença do Senhor em ti. Então presta atenção nisso, amados. Muitos vão rir, muitos vão falar, mas você não dá bola para isso, queridos. E eu acho lindo, porque quanto mais o repreendi, mais então ele gritava. Quanto mais falarem, deixa falar. Quanto mais zombarem, deixa zombar. Quanto mais, queridos, mais a presença do Senhor cresce na tua vida. Mais a presença de Deus. É muito lindo isso. E aí, depois de tanto grito, clamor, eu fico imaginando por quanto tempo será que ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi. Será que foi por 10 minutos, 5 minutos? Eu não sei. Mas eu só sei de algo.
Ele chamou a atenção do mestre. Ele chamou a atenção de Jesus naquele dia. E eu creio em nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite para chamar a atenção da igreja. Eu não saí da minha casa em como, queridos. Eu saí da minha casa porque eu sei que Ele está aqui e que Ele se manifesta. Mas se você já começava a fazer que nem aquele cego, já abria a tua boca e começa a chamar a atenção dele neste lugar. Aleluia! Oh Espírito Santo! E aí, a Bíblia vai dizer: Jesus estava caminhando naquela multidão, o cego gritando, gritando, e daqui a pouco Jesus para tudo. Vai ter um momento, amigos, que Jesus vai parar para te atender. Escuta o que eu estou falando aqui. Ele vai parar para te atender. E eu acho isso uma coisa tão linda, porque o salmista diz: quem é como o nosso Deus? Quem é como Ele, que se encurva para ver a terra, se encurva para ver o céu? Que Deus é esse que nós servimos? E no meio de tudo isso, Ele se encurva para te escutar. Ele para te ouvir. E Ele parou. E aí Ele disse para os discípulos: manda chamar Ele. E os discípulos vão até Ele e dizem: olha, vem, porque Ele está te chamando. Eu fico imaginando a reação de Bartimeu naquele momento. Aí as coisas começam a mudar. Sentir a presença do Espírito. Presta atenção. Quando ele estava clamando, quando ele estava gritando, ele estava ali mendigando, amém? Mas daqui a pouco o clamor dele chama a atenção. E os discípulos têm que chegar até ele e dizer: ó, vem, 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 porque o mestre está te chamando. O que significa isso? Significa, queridos, que não importa da maneira que tu chegou até o Senhor, não importa qual é o problema, a debilidade que tu tenha, o que importa é que o Senhor para tudo para te chamar. O que importa é que tem a hora, tem um momento, vai chegar, que a tua cura, o teu milagre vai acontecer. Eu não entendo algumas coisas, porque Paulo, o apóstolo, disse: nem tudo me foi revelado. E olha que o apóstolo Paulo foi o homem mais carregado de revelações que tem na palavra. Tanto que ele diz assim, que o Senhor até mandou um espinho, permitiu Satanás nos esbofetear, porque tamanho eram as revelações que aquele homem tinha. Eu fico analisando que tanta revelação pra cá. Revelação não é profetada, né? O pastor falou sexta-feira lá, do que tem de profeta, de gente dizendo que é o Senhor falando e Deus não está falando nada, queridos. Presta atenção no que eu estou te dizendo hoje. Como é que tu sabe quando é Deus falando? Primeiro, aquilo vai te dar paz e certeza em teu coração. Segundo, o Espírito Santo vai testificar que é Jesus falando. Ele vai, queridos, ele testifica. Ele vai comprovar que vem da parte do Senhor. Porque a Bíblia diz que muitos espíritos enganadores têm saído no mundo afora. Principalmente quando? Agora, nos últimos tempos na terra. Porque vão se levantar muitos falsos profetas, irmãos. Então cuidado, acautelai-vos, diz a Bíblia. Longe desses. Mas aqui tem profeta, amém? Aqui tem homem e mulher de honra, que o que fala sai da boca se cumpre. Oh, glória a Deus por isso, queridos. Por isso eu tenho temor.
fé é a mesma. Eu já vi muitos milagres aqui na igreja, queridos. Vi muitos milagres instantâneos. Mas um dos milagres que eu vi mais lindos da minha vida foi quando entrou uma criança com o pé todo torto e ele não conseguia caminhar direito. E o pastor orou pelaquela criança e ele correu a igreja toda. E no outro dia veio mensagem da mãe dizendo que ele nunca havia feito educação física certinho porque ele não podia fazer as atividades. E naquele dia ele estava correndo, ele estava tão feliz porque ele havia sido curado. E eu vi aquela cura instantânea. Que coisa linda isso! E outras curas aqui de pessoas que testificaram, foram curadas instantaneamente. Estaria a Karina no culto de mulheres, né? Fluxo de sangue 3 meses, culto de mulheres. Pastora Silvia me trouxe ela na frente, eu orei por ela. O sangue estancou na hora. Ela foi pro banheiro e parou tudo. Sabe por quê, queridos? Porque a presença do Senhor está neste lugar. Porque Ele é vivo, Ele faz. E nessa noite Ele está aqui. E não seja indiferente, queridos. Porque hoje pode ser a noite do teu milagre. Hoje pode ser a noite que Deus vai se manifestar. Porque Ele é bom e Ele quer se manifestar. O desejo de Deus é se manifestar. Mas você está preparado para isso? Glória a Deus. E aí, eu nunca me esqueço. Uma vez estava lá no início da pregação, lá no início do ministério, lá. E o pastor fez uma pregação que dizia assim: tirai a capa. Era o nome da pregação. E aquela pregação ela ficou muito tempo marcada em mim. Olha, eu estou falando isso de mais de 20 anos, tá? Dessa pregação, presta atenção, que eu me lembro dela até hoje. Por isso que eu digo que a palavra é que liberta. A palavra é que transforma. E você vai ver que quando ele foi chamado cego, quando eles param tudo, chamam ele, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa que ele usava. Aleluia. Porque ele deve ter pensado: agora eu vou ter um encontro com o Senhor e eu não quero mais usar essa capa. Eu não quero mais olhar para o meu passado. Eu não quero viver mais do que eu vivia, do que acontecia na minha vida. Chega! Hoje eu dou um basta nisso tudo. Aleluia. E aquela pregação do pastor ficou muito marcada em mim, que nós devemos tirar a capa, sim, que nós devemos tirar o que é velho, porque a Bíblia diz que não se põe vinho novo em odres velhos, queridos. Não tem como. E aí eu me lembro que pastor e eu já frequentando a igreja, ovelhinha, anos e anos indo na igreja, acho que já estava 3, 4 anos indo. Um dia eu comentei com a irmã sobre isso, testemunhei para ela. E queridos, parece que nada mudava dentro de casa. As brigas constantes, né? Também, né? Nós dois sanguíneos vamos dar uns pontos. E sempre aquela briga, sempre aquela coisa. Era hora de ir no culto, então, meu Deus do céu, né? Saía bicudo, né? Aí um dia, me lembro até hoje, meu irmão, um dia nós tiramos ele das ruas, meu irmão era drogado, veio lá de Porto Alegre, ficou uns 3 meses lá em casa, nós acolhemos meu irmão. E nós fomos no culto brigar com aquele dia. E aí meu irmão veio e disse assim: mano, eu te amo, não sei o quê, e o Senhor ama tu e o Alexandre, e vocês não podem ficar assim brigados. Olha bem, recebendo o conselho de quem eu tinha trazido para ajudar, né? Já passou por isso? Acho que sim, né? E aquela transformação, daí um dia eu perguntei para o Senhor assim, estávamos prontos para ir para Porto Alegre cultuar Deus, arrumadinha, tudo, tal. Sabe aqueles minutos antes de sair? Que dá aquela discussão? Quem já passou por isso antes de ir no culto? Só eu? Dá aquela discussão, dá aquele negócio. Aí eu fui pro quarto, me ajoelhei e falei assim: Senhor, chega. Peraí, já estamos há quantos anos na igreja? E essas brigas, essas discussões? Por que nada muda? Ah, perguntei. Não quero saber, né? Porque estou aqui te buscando, vou cultuar, adoro isso aqui, e nada se transforma, nada muda. Fala comigo. Abri a palavra em Provérbios, capítulo 3. Não me lembro qual o versículo, mas dizia assim: e os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem o que está à frente de ti. Ali Deus falou comigo. Eu só olhava para o passado do meu marido. Eu só condenava ele, porque ele era um parafuso de patrola, né, na época. Então ele era muito grosso, e é verdade. Meu Deus, pensa que eu casei com um homem grosso.
Deus falou comigo. E o que ele te falou? Ele falou para mim olhar direito para ti. Como assim? Daí eu falei, ele falou para mim olhar direito, porque eu só estou te olhando pro teu passado, te condenando. Mas o Senhor me disse que está te transformando a cada dia, que eu tenho que olhar para o novo homem que Deus está fazendo. E ali foi um divisor de águas. Não que não tenha umas breguinhas de vez em quando, que não tem casal que não é, não tá aquela, né? Mas eu tinha antes, glória a Deus por isso, né? Porque uma palavra, queridos, quando tu tira a capa, quando tu para de olhar para o passado, quando tu para de viver o que é velho e tu decide viver o novo, as coisas começam a ser transformadas e mudadas na tua vida, mãe. Alguém tem horas que não tem? Estou quase encerrando. Glória a Deus. E aí o que aconteceu com aquele homem? Ele levantou-se e foi até Jesus. Lembra que eu disse? Não existe milagre sem você se levantar primeiro. Eu acho linda aquela passagem, quando Deus fala com Ezequiel, ele diz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Eita glória! Quer ouvir a voz de Deus? Te coloca de pé, queridos. Quer ouvir a voz de Deus? Te levanta da situação. Pode já te colocar de pé, já se colocar, né? Tem gente que quer ouvir, ó. Eu disse: põe-te em pé que Deus vai falar. E Deus vai falar neste lugar nessa noite, queridos. Eu sei que está frio, mas eu sei que a presença do Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele está no meio de ninguém. Ninguém me falou que hora é também, né? Então vou continuar pregando mais uma hora e o povo de pé aqui. Glória a Deus. E aí, amados, ele toma atitude e ele se levanta. Porque o milagre é assim. Os discípulos disseram para aquele paralítico na Porta Formosa: eu não tenho ouro, não tenho prata, mas uma coisa que eu tenho eu te dou. Levanta-te. Anda. Você está entendendo? Tu tem que decidir se tu quer um milagre. Já começa por aí. Porque tem gente que não quer. Eu não tenho nada contra quem não quer. Problema teu. Se tu não quer, eu quero. Eu não sei. Eu quero. Por isso que eu falei que eu não entendo por que algumas pessoas são curadas instantaneamente. Eu, por exemplo, um dia tive um milagre na minha vida, uma cura, que eu nem tinha percebido que eu tinha sido curada. Acho que eu já estava curada há umas 2 semanas e não sabia. E era visível o negócio. Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, olha que interessante isso. Lembra quando eu comecei a pregação? Quando tu vai à beira do caminho, quando tu começa, né? Eu entrei e Satanás colocou uma doença em mim. Uma doença na garganta. Um nódulo. E eu falava e aquele troço aumentava. E aquele troço começou cada vez a aumentar e se tornar visível. E eu fui fazer exame achando que era tireoide, era alguma coisa nesse sentido, e não era nada daquilo. E aí me encaminharam lá para Porto Alegre. E a minha irmã foi comigo. E aí quando nós fizemos todos os exames, eu me lembro como se fosse hoje. Eu comecei a ir na igreja, amém? Não conhecia praticamente nada. Mas eu tinha uma fé em Deus. Eu imaginava que Deus podia fazer todas as coisas. E eu entrava na igreja, queridos, adorava o Senhor, cultuava a Deus. E antes de sair para fora, eu dizia assim, nunca me esqueço. E não foi uma nem 2 vezes que eu falei, viu? Eu dizia assim: hoje eu saio daqui com a minha cura. Hoje eu saio desse lugar curada. E eu ia falando. E queridos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu dormia, eu já não estava mais podendo dormir assim de barriga para cima. Porque o negócio era tão grande já assim que a minha respiração já não podia respirar direito para aqui. E eu sempre ia na igreja e saía dizendo: hoje eu recebo a minha cura. Hoje eu saio daqui curada. E um dia eu estava sentada na área tomando chimarrão com a minha mãe, assim na frente dela, e ela me alcançou a cuia. Ela olhou para mim e disse: ô Josi, cadê aquele teu negócio no pescoço? Eu disse: o quê? Aí eu botei na mão e disse: que negócio? Aquele negócio que tu tinha. Meu Deus, eu disse pra minha mãe: eu fui curada! Eu fui curada, não tem nada mais ali com o meu pescoço normal, Jesus! E eu fui para Porto Alegre fazer os exames, porque eu ia ser encaminhada para fazer cirurgia. Chegou lá, queridos, eu não tinha mais nada para honrar a glória do Senhor. Então eu não entendo porque uns são curados na hora, outros não são, porque uns demoram
eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego, sim ou não? Sim. Claro que sabia. Jesus sabe todas as coisas, não precisa nem perguntar. Mas ele diz: o que queres que eu te faça? E aqui eu aprendo algo muito lindo. Você tem que falar para o Senhor o que você quer. Aleluia. Você tem que falar para o Senhor a tua necessidade. Você tem que falar: Senhor, eu quero ser curado disso. Você tem que falar com o Pai. Porque o que Ele quer contigo? Ele quer criar intimidade. Ele quer ouvir a voz do Filho. Porque o Filho, queridos, ele tem que se manifestar. Ele tem que falar com o seu Pai. E Jesus olha para ele e diz: o que queres que eu te faça? E nessa noite, Jesus está perguntando: o que você quer de mim? Porque você veio buscar. Porque você está aqui. Como disse o nosso amado, a gente quer tantas coisas de Deus. A gente quer isso, a gente quer aquilo. E o que Ele quer de nós? Oh, glória. Eu acho que só um, dois entenderam o que Ele quer de nós. E o que Ele quer que você faça para Ele. Você já parou para pensar nisso? Porque nós desejamos, nós queremos, como eu peço tantas coisas para o Senhor, porque Salmos também diz: ó, pede-me e te darei até as nações por herança. Mas tu tem que pedir. E aí quando você pede crendo, a Bíblia diz: tudo que pedis em meu nome crendo, recebereis. Recebereis. Talvez você disse: eu estou há 10 anos pedindo aquilo, não recebi ainda. Tu está crendo que vai receber? Porque eu creio que eu vou receber. Tu está crendo naquilo que Deus falou? Tu está crendo naquilo que Ele te prometeu, queridos? Há não sei quantos anos atrás, eu não sei o que Ele te disse, mas uma coisa é certa: as palavras do Senhor, elas jamais irão falhar, queridos. Passam os céus e terras, mas a palavra do Senhor jamais passará. Ele é fiel. Ele é verdadeiro, amados. Se eu contasse aqui para vocês o que Deus já me mostrou para o meu esposo, acerca do ministério, estou falando, acerca do que Ele vai fazer, talvez alguns aqui não iam acreditar. Mas eu sei quem mostrou, eu sei quem falou, e o que é mais importante, eu sei quem nós temos sido no Senhor. Outro dia eu falei com o Senhor bem assim, porque aqui eu não minto, aqui a gente não vive, a gente não prega o que não vive, queridos. Não te preocupa quanto a isso. Outro dia eu disse assim para o Senhor: pastor, ele começou um novo emprego, um novo lugar. E ele sempre fala comigo, me chama no WhatsApp: oi amor, como é que tá as crianças? Todo dia: oi amor, como é que tá isso? Né? E eu respondo. Aquele amor, aquele cuidado ele tem com a nossa casa. E aí ele começou a trabalhar a semana toda, ele não me chamou nenhuma vez. E eu: Senhor, ele deve estar muito ocupado. Senhor, e ele chega em casa e eu pergunto como é que foi. E ele disse: olha, eu estou bem ocupado. Eu não consigo responder, não consigo falar, não consigo nada. E eu dobrei os meus joelhos e fui até o Senhor e disse: Senhor, teu servo, teu escolhido, talvez hoje ele não tenha tempo nem de orar ao Senhor, de te buscar como ele deveria, mas eu estou aqui intercedendo pela vida dele, porque eu e ele somos um só. Então toda oração que eu faço por cada vida que está por toda a igreja, citando cada nomezinho, é a oração também dele, porque nós somos um. E eu disse: Senhor, só que tem uma coisa, tu está vendo que o meu esposo, pastor da nossa igreja, ele não tira a lã de nenhuma ovelha. Ele prefere trabalhar, sustentar a nossa casa. Ele prefere ele ofertar aqui dentro. Ele prefere fazer assim, Senhor. E o Senhor não olha para o coração assim, sincero. Então eu pedi para o Senhor: usa a vida dele naquela sexta-feira lá no desafio. E eu vi como ele foi usado pelo Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque nem tudo às vezes é da maneira como nós gostaríamos que fosse. Mas tenha certeza
profetizo, ele fala. Porque muitas coisas já aconteceram no qual eu profetizo. E outras eu sei